Muito bem, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula aqui vamos abordar sobre limites laterais sob o ponto de vista analítico e gráfico e vamos resolver exercícios práticos, que são esses exercícios aqui que selecionei. Tem aqui gráfico, tem aqui expressões analíticas que vamos calcular os limites laterais. Antes disso, subscreve aqui no canal, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Sem mais delongas, vamos a isso. Bom, limites laterais, primeiro vamos definir o que é isso de limite lateral. Depois de definir os limites laterais, vamos resolver exercícios práticos. E você precisa compreender para que servem os limites laterais. Bom, os limites laterais têm como objetivo principal estudar o comportamento da função na medida em que o valor de x se aproxima de um certo valor do ponto central. Então, isto é, limites laterais, que também são designados como limites unilaterais, são limites que estudam o comportamento da função na medida em que a função, à medida em que o valor de x se aproxima de um certo valor. Exemplo, aqui temos este gráfico, aqui temos o eixo x, temos o eixo y. Então, veja que aqui tem este valor de A que separa o gráfico, este ramo, separando deste ramo aqui. Então, os limites laterais têm como objetivo principal estudar o comportamento da função na medida em que o valor de x se aproxima deste A aqui, que é este elemento que separa o ramo direito e o ramo esquerdo. Então, aqui existem duas possibilidades de se aproximar deste valor de A. A primeira possibilidade é aproximar-se de A vindo pela direita. Então, vindo pela direita significa que o gráfico vem de mais infinito até este ponto aqui. Quando o gráfico vem do lado direito, nós designamos isso como sendo o limite lateral direito, que é denotado por limite de x. Quando tende a um valor A, significa que o x se aproxima de A pela direita. Então, tem que ter aqui o sinal positivo do que? Da f de x, assim que é f de x. Então, aqui vamos perceber, aqui igual a este valor de limite da função vindo pela direita. E tem também este caminho aqui, que é o caminho da esquerda. Então, significa que temos que estudar também o comportamento da função na medida em que o valor de x se aproxima deste ponto central, que é o ponto A. Então, veja que tem este caminho aqui, que é o caminho da esquerda. Então, usando o caminho da esquerda, isto chama-se limite lateral esquerdo, que é denotado por limite de x quando tende a A pela esquerda, ou quando x tende à esquerda de A, do que de f de x, que é o próprio limite da função. Então, é muito simples determinar esses valores daqui, de limite de x pela esquerda e limite de x pela direita. Agora, precisa compreender aqui igual, ou como é que podemos determinar o limite da função nesse ponto específico, não na medida em que vai se aproximando, no ponto específico. Então, o limite de f de x, quando x se aproxima de A, não pela esquerda e nem pela direita, mas no ponto exatamente A de f de x, só existe se os limites laterais forem iguais. Então, significa que vai existir se o limite de x tendendo à esquerda de A de f de x for igual ao limite de x tendendo à direita de A de f de x. Caso esses limites sejam diferentes, significa que não vai existir o limite de x quando tende exatamente a A de f de x. Não vai existir quando esses limites laterais forem diferentes. E vai existir o limite da função no ponto exatamente A quando os limites laterais forem iguais. Agora, como é que vamos determinar esses limites laterais a partir do gráfico? É muito simples. Então, vamos começar com o limite lateral direito. Então, o limite lateral direito é o valor do x do y na medida em que o x se aproxima de A. Então, veja que quando se aproxima de A, o ramo da função é exatamente este ramo aqui. Então, na medida em que o x vai se aproximando de A, o ramo da função também vai se aproximar deste ponto aqui. Então, este ponto aqui, o seu y é exatamente o B. Então, significa que o limite lateral direito é igual exatamente ao valor B. E mesma coisa, quando queremos determinar o limite lateral esquerdo,
Então, na medida em que o x se aproxima exatamente de A pela esquerda, o ramo do gráfico está do lado esquerdo, é este ramo aqui. Então, na medida em que o x se aproxima de A, o valor da função vai se aproximando, aqui estará a assumir valores de menos infinito, mas na medida em que vai se aproximando deste ponto, o gráfico y também se aproxima. Então, vai terminar exatamente aqui. Então, neste ponto aqui, significa que o valor do limite lateral direito esquerdo, assim que é exatamente a B. Então, vai ser o limite lateral esquerdo, vai ser igual exatamente a B. Então, daqui já é muito fácil determinar o limite de x quando tende exatamente a de f de x. Agora, este limite só existe se os limites laterais forem iguais e o valor corresponde ao valor dos limites laterais iguais. Agora, caso os limites laterais sejam diferentes, significa que não vai existir este limite. Mas para este caso aqui, de uma forma geral, o valor de a, de f, de limite à esquerda é b e limite à direita também é b. Então, significa que o limite da função no ponto f de x, no ponto x igual a igual exatamente a b. Então, isto chamamos de limite lateral esquerdo aos limites, chamamos de limites laterais ao limite esquerdo e ao limite direito. Então, aqui temos essa lista de exercícios que vamos resolver aqui, que são exercícios super simples que visa, de certa forma, determinar os limites laterais e o valor do limite da função no ponto. Agora, aqui tem mais um ponto aqui específico que poderíamos também termos estudado antes de resolvermos o exercício. Vejamos que também é preciso, em algum momento, determinar o valor da função no ponto A. Agora, o valor da função no ponto A nem sempre existe, né? Há casos em que existe e há casos em que não existe. Então, veja que este A aqui faz correspondência com o B, mas o B tem aqui uma bolinha aberta. Quando uma bolinha for aberta, significa que o valor da função neste ponto não está definido. Não estando definido, significa que não existe. Então, aqui não vai existir, significa que não existe o valor da função no ponto exatamente A. Agora, se fosse o intervalo fechado, pintado aqui, significa que existiria o valor da função nesse ponto aqui. Então, vamos determinar limites laterais aqui a partir do gráfico, primeiramente, depois vamos determinar os limites laterais aqui usando essas expressões analíticas. Então, vamos para o primeiro caso, que temos este gráfico. Então, o ponto específico aqui é exatamente este ponto aqui. É o ponto B, é o ponto 2. Então, significa que vamos se aproximar de 2 pela esquerda e vamos nos aproximar também pela direita. Agora, pela esquerda, vamos ter o limite de x quando tende a 2 à esquerda. A esquerda tem que ter sempre o sinal negativo da função, que é f de x. Então, na medida em que o x vai se aproximando do 2, o gráfico da função, este aqui, vai se aproximar deste ponto aqui, que este ponto aqui é igual exatamente a 4. Então, significa que o limite lateral esquerdo é igual exatamente a 4. Depois, vamos para o limite lateral direito. O limite de x quando tende à direita de 2, de f de x vai ser igual. Então, se aproximando do 2 pela direita, o ramo do gráfico em estudo é exatamente este aqui. Então, este ramo vai se aproximar deste ponto. Este ponto, só o valor do y é 4. Então, aqui significa que o valor também é igual exatamente a 4. Então, sabemos que quando os limites laterais forem iguais, existe o limite da função no ponto. Então, significa que vamos ter o limite de x quando tende exatamente a 2 de f de x também vai ser igual ao valor dos limites laterais, que vai ser igual exatamente a 4. Então, daqui vamos para o gráfico da linha B. Veja que o gráfico da linha B tem o seu extremo do x, neste caso, este 3 que limita ou separa a parte direita da parte esquerda. Então, vamos calcular aqui, primeiramente, o limite lateral direito, né, da função f de x. Então, para podermos perceber qual é o valor do limite, na medida em que o x vai se aproximando de 3, o ramo do gráfico estuda exatamente este aqui. Veja que este ramo aqui vai estar a assumir esses valores aqui do y que vai até mais infinito, porque isto não termina, vai até mais infinito. Então, significa que o limite lateral direito é igual a mais ou menos, é igual a mais
infinito. Depois vamos para o limite de x quando tende o limite esquerdo, né, de f de x. Então, quando x se aproxima de 3 pela esquerda, o gráfico em estudo, o ramo do gráfico é exatamente este ramo aqui. Então, veja que na medida em que este x se aproxima do 3, este gráfico aqui se aproxima dessa t, estará cada vez mais a assumir esses valores daqui, do y, que vai até menos infinito. Então, significa que o limite vai ser para menos infinito. Então, significa que aqui vai ser igual a menos infinito. Agora, neste caso aqui não vai existir exatamente o limite, não vai existir o limite de x quando tende exatamente a 3, né, de f de x, porque os limites laterais são muito bem diferentes. Agora, podemos abordar, ou seja, podemos também interpretar ou analisar o valor de f de x no ponto 3. Então, no valor de f de x no ponto 3, veja que neste ponto aqui é a assíntota que limita aqui este gráfico. Significa que deste lado aqui, esse ramo aqui, em nenhum momento vai interceptar este gráfico. Então, significa que não estará definido. E neste ramo aqui também, em nenhum momento vai interceptar assim que é essa reta aqui, que neste caso é a assíntota. Então, isso significa que f de x, o valor da função no ponto 3 não vai existir. Não vai existir. Então, daqui vamos para o segundo grupo de exercícios, que são exercícios exatamente de número 2. Então, aqui significa que temos que calcular os limites laterais e o valor do limite da função no ponto, né? Então, temos aqui essa estrutura aqui, temos esta função f de x, contém esta expressão e contém esta expressão. Então, o primeiro passo aqui precisamos de compreender que aqui é o x menor ou igual a 1 e x maior que 1. Aqui precisamos de compreender qual é a parte direita, qual é a parte esquerda para podermos usar a expressão. Porque nós vamos usar essa expressão aqui para calcular o limite lateral esquerdo ou direito, sem primeiro sabermos qual é a expressão que deve ser usada de uma forma correta para calcular o limite lateral direito e limite lateral esquerdo. Então, aqui vamos desenhar essa reta e compreendemos que um 1 está no ponto central, um 1 é que divide a parte direita e a parte esquerda. Então, vamos interpretar aqui a primeira condição. X é menor ou igual a 1. Então, valores menores são encontrados assim que é à esquerda. Então, se são encontrados à esquerda, significa que vamos usar essa condição aqui para calcular o limite de x quando tende à esquerda de 1, né, de f de x. Porque esses valores assumem os valores que são encontrados à esquerda. Agora, para esta condição aqui, é o x maior que 1. São encontrados deste lado aqui. Então, significa que aqui vamos ter o limite lateral direito e que vamos calcular usando essa expressão aqui. Então, fica o limite de x quando tende à direita de 1 de f de x. Vamos usar essa expressão aqui. E assim como é feita a análise. Então, vamos lá calcular esses limites laterais. Para o primeiro caso, vamos ter o limite quando tende à esquerda de f de x. Então, à esquerda de f de x, usamos esta expressão aqui. Então, fica 2x mais 3. Então, aqui onde tem x, é só substituirmos com o 1. Então, vamos ter o limite de x quando tende à esquerda de 1, substituindo com 1 aqui. Podemos fazer diretamente isso, né? Então, colocando 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1 vai ser 2, 2 mais 3 fica 5. Então, o limite lateral esquerdo vai ser igual exatamente a 5. Depois, vamos calcular o limite lateral direito. Então, o limite lateral direito, vamos usar essa expressão. Então, vai ter aqui o limite de x quando tende à direita de 1, com a expressão x menos 1. Então, onde tem x, é só substituirmos com 1. Então, vamos ter aqui o limite de x quando tende à direita de 1, substituindo com 1 aqui, vai ser 1 menos 1, que isto vai ser igual a 0. O limite de 0 é igual exatamente a 0. Então, veja que esses dois pontos aqui, esses dois resultados são diferentes. Sendo diferente, significa que não existe o limite de x quando tende exatamente
no ponto 1 de f de x. Não vai existir. Não existe porque os limites laterais são diferentes. Então, agora, para calcular o limite da função no ponto, que é neste caso f de 1, é simples, é só ver onde tem a condição de igualdade. Veja que aqui tem menor igual. Então, pela condição de igualdade, vamos usar essa expressão para podermos calcular o valor da função no ponto exatamente 1. Então, o que vai ser 2 vezes 1 mais 3, que vai ser igual a 5. Então, significa que o valor da função no ponto está definido, é igual a muito bem a 5. Então, vamos para o exercício da linha B, que é a função h de x igual a x mais 2. Se o x for maior que 2, e 4 é o valor da função no ponto, e 2x se o x for menor que 2. Muito bem. Então, aqui já sabemos como identificar os limites laterais, qual é a função que vamos usar para determinar o limite esquerdo e o limite direito. Então, aqui temos o extremo 2. O extremo 2, aqui temos a primeira condição, x é maior. X é maior é para cá do lado direito, então significa que vamos usar essa expressão para calcular o limite lateral direito. E aqui a condição é menor, então menor é deste lado, assumindo o sinal negativo, então significa que vamos usar essa expressão aqui para calcular o limite lateral esquerdo. E este valor já dado é o valor de x, é o valor da função no ponto 2. Então já temos o primeiro elemento, que é o valor da função no ponto 2, que vai ser igual exatamente a 4. Nem precisa calcular absolutamente nada aqui. Então vamos lá já calcular os limites laterais. Então já sabemos qual é a expressão que vamos usar para calcular o limite lateral esquerdo e limite lateral direito. O limite lateral esquerdo usamos essa expressão de 2x. Então daqui vamos substituir com 2, onde vem o x. Então aqui fica o limite lateral esquerdo vai ser igual a 2 vezes 2. Isto vai ser igual a 4. O limite de 4 é igual exatamente a 4. Já está determinado. Vamos calcular o limite lateral direito, que usamos essa expressão aqui. Usamos essa expressão de x mais 2. Então, também aqui é simples, onde tem x, vamos substituir muito bem com 2. Então, substituindo com 2 fica 4. O limite de 4 é igual exatamente a 4. Já está determinado. Então, veja que os limites laterais são iguais. Sendo iguais os limites laterais, significa que existe muito bem o limite da função no ponto. Então, o limite de x, quando tende exatamente a 2, de f de x, vai ser igual exatamente a 4. Vai ser igual a 4 porque os limites laterais são muito bem iguais. Então, vamos para o último exercício, que é da linha C. Vamos para o último exercício, que é da linha C. Então, vamos ter aqui a linha C, que é g de x, igual à função x ao quadrado menos 9 sobre x mais 3. E aqui temos menos 6. Aqui é se o x for diferente de menos 3. Aqui se o x for igual exatamente a menos 3. Muito bem. Agora, quando se tem a diferença, nós precisamos de compreender como é que nós vamos calcular os limites laterais aqui. Como é que vamos descobrir se este limite é lateral direito, se este limite é lateral esquerdo. Agora, é muito simples isso compreender. É muito simples. Agora, quando o valor de x já temos aqui, o limite da função, neste caso, quando x for igual exatamente a 3, já temos que é igual a menos 6. Então, vamos para compreender os limites laterais. Quando tem uma reta, aqui tem um menos 3, né? Tem aqui o menos 3, estou a aproveitar o espaço aqui, né? Tem o menos 3. Então, quando diz que o limite é diferente deste ponto aqui, significa que os valores diferentes deste ponto são encontrados do lado direito e são encontrados também do lado esquerdo. São encontrados do lado direito ou do lado esquerdo. Então, isso significa que para podermos calcular o limite lateral direito e esquerdo, usamos esta mesma expressão aqui. Essa mesma expressão, que vai ser exatamente igual ao mesmo valor, porque vamos usar a mesma expressão. Então, significa que o limite de x quando tende... Agora, nós sabemos que quando os limites laterais forem iguais, existe o limite
o limite de x no ponto, exatamente no ponto 3. Então, podemos muito bem, ao invés de calcularmos o limite lateral esquerdo, o limite direito, calcularmos logo o limite da função no ponto exatamente 3. Isto vai ser a mesma coisa. Com base no resultado deste limite, vamos generalizar, né? Ou vamos particularizar, dizer que o limite lateral esquerdo é igual a tanto, o limite lateral direito é igual a tanto. Isso é fazível. Então, vamos lá calcular no ponto 3, no ponto menos 3. Então, vamos ter aqui o limite de x ao quadrado menos 9, isto sobre o x menos 3. Então, aqui isto vai ser igual, substituindo com menos 3, vamos ter indeterminação de 0 sobre 0. Agora, quando se tem indeterminação de 0 sobre 0, você já sabe como levantar esta indeterminação, né? Temos muitos vídeos aqui que explicam como levantar a indeterminação deste tipo de limite. Então, vamos fatorizar aqui. Fatorizar, nós sabemos que o 3 é 3 o 9 é 3 ao quadrado, né? Aqui fica x mais 3. Então, isto vai ser igual ao limite de x quando tende exatamente a menos 3. Então, aqui é a diferença do quadrado, né? Que é x menos 3, x mais o 3. Aqui sobre o x mais 3. Então, aqui podemos muito bem simplificar. Simplifica aqui, simplifica, fica somente o limite de x quando tende exatamente a menos 3. De x menos 3. Então, aqui vamos substituir com menos 3, onde tem o x. Então, vai ficar menos 3 menos 3 dá menos 6. O limite de menos 6 é igual a exatamente a menos 6. Então, com isso, significa que o limite de x quando tende, o limite à esquerda de x da função, neste caso é menos 6, e o limite à direita também de menos 3 da função vai ser igual exatamente a menos 6. Então, assim, fica calculado todos os limites laterais. Os limites laterais calculam-se desta maneira aqui. Então, por hoje é tudo. Se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreve aqui no canal. Põe like, partilha. Não se esqueça de ativar o sino de notificações, porque aqui no canal ainda tem mais novidade. Até mais.